TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarne está no ar. Hoje vamos falar sobre os juizados especiais, os projetos e também sobre a Semana Estadual de Arquivamento, que vai ser realizada de 5 a 9 de dezembro, aqui no Rio Grande do Norte. O nosso convidado é o juiz coordenador dos juizados especiais no estado, juiz Paulo Maia. Muito prazer tê-lo aqui na TV Amarne. Eu que agradeço. Vamos começar falando, o senhor que assumiu a coordenadoria dos juizados especiais, como é que é a composição dos juizados especiais aqui no estado? A coordenação dos juizados especiais é presidida por um desembargador do Tribunal de Justiça e por 4 juízes que são membros. Cada um desses juízes representa uma matéria, uma área dos juizados. Então tem um juiz fazendário, tem um juiz da turma de recursais, tem um juiz criminal e tem um juiz civil. O primeiro secretário é quem exerce o papel de coordenador geral e é quem faz a parte burocrática, administrativa, de gestão de todo o sistema de juizados especiais pelo mandato de 2 anos. E como é que está, ao longo desse mandato que o senhor exerceu, como é que está a questão da infraestrutura? Quantos juizados existem na capital, no estado? Quais as cidades que são beneficiadas? Os juizados especiais na capital tiveram uma grande evolução na questão da infraestrutura, porque nós saímos do prédio antigo da Ribeira, onde era o Fórum da Ribeira, e passamos para um prédio novo, alugado, logo no início da minha gestão. Já foi uma herança da doutora Sulamita, que me antecedeu, e do desembargador Aderson, que era o presidente à época. E esse novo prédio é um prédio extremamente funcional, sem nenhum luxo, sem nenhum exagero, mas um prédio extremamente acessível à população. O senhor fala do Potilândia, né? Isso, o novo prédio que nós estamos ocupando desde janeiro de 2015. E esse prédio, ele, acima de tudo, busca atender a população de uma forma acessível e direta, até porque os juizados especiais são a parte da justiça mais acessível à população. Então, nós temos que ter um prédio linear, um prédio que seja sem dificuldade de acesso e que possa atender bem a população com todo o conforto necessário para tanto. E, doutor Paulo, só aqui em Natal são 22 juizados especiais? Em Natal nós temos 22 unidades, das quais 3 são na Zona Norte, né? Mais um juizado criminal na Zona Norte também, e nós temos os demais todos no Complexo Judiciário. No resto do estado nós temos 96 unidades, que tanto são varas únicas, ou seja, aquelas que fazem parte de uma comarca que só tem um juiz para tudo, como também varas especializadas, como é o caso de Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, em que os juizados são uma vara destacada das demais varas. Os juizados especiais, sem dúvida nenhuma, foi uma das conquistas e também uma das apostas para se dar maior celeridade à justiça. O senhor acha, por exemplo, aqui a gente completou 21 anos de juizado especial aqui no Rio Grande do Norte. O senhor acha que vem conseguindo realmente atender essa demanda, esse objetivo de ser mais célere? A Lei 9.099, de 1995, criou os juizados especiais. Ela tem como critério informador principal a celeridade, a informalidade, a simplicidade e a oralidade. Esses critérios, ao longo desses anos, infelizmente, a gente tem perdido um pouco, até porque a demanda tem crescido demais. É o que se chama do sucesso que leva a um certo desgaste, porque as pessoas buscam demais e acaba tendo uma litigância exagerada. Então nós estamos, nesse momento de 21 anos da Lei 9.099, buscando justamente resgatar esses critérios de simplicidade, de informalidade e de celeridade, para que possamos ter uma justiça especial mais ágil, como foi pensada. Porque, de fato, com a demanda que hoje existe, nós não temos conseguido dar a celeridade que nós pretendíamos dar e que a lei foi criada nesse sentido. Porque, inclusive, a demanda hoje é de tudo, desde o Estado, municípios, né, empresas. É muita demanda, né, no juizado hoje. Isso é uma coisa que a gente não fica até preocupado com essa lei que trouxe, a Lei 12.153, ela trouxe as fazendas públicas para dentro dos juizados. E isso foi um problema muito grave para os juizados, porque os estados e os municípios não fazem acordo. Então, é o principal caminho previsto na Lei de 9.099 é a conciliação.
e contra o Estado e o município, que tem uma demanda elevadíssima. Só para você ter uma ideia, hoje, nos 3 juizados da Fazenda Pública, nós temos mais de 30 mil processos. E eles não podem fazer acordo, porque sequer existe uma lei estadual ou municipal que permita o procurador do Estado e do município fazer acordo. E como é que ficam, então, esses processos, doutor Paulo? Já que não podem fazer acordo, eles não é da política, né? Fazer acordo, como é que faz para agilizar, então, esses processos? Na verdade, nós temos buscado falar com os entes públicos para tentar que nas causas repetitivas, uma vez que muitas dessas causas contra o Estado e o município são causas que são idênticas, que o próprio procurador possa fazer uma negociação, até mesmo pré-processual, ou seja, antes do processo existir, para evitar que essas novas causas cheguem. Mas, infelizmente, nós vivemos um momento de crise e essa crise reflete-se no judiciário, porque o cidadão ou o servidor vai buscar os seus direitos nos juizados da Fazenda, justamente porque Estado e município estão constantemente violando os direitos dos servidores. Exato. E essas demandas que o senhor falou aí são, por exemplo, o quê? Desde a falta de medicamento, dentro daquele limite do valor, né? Exatamente. O detalhe é que os juizados da Fazenda Pública, você tem obrigatoriamente que até 60 salários mínimos entrar no juizado. Você não pode optar. Já ao contrário dos juizados civis, que mesmo nas causas de menor valor, você pode optar por entrar na justiça comum ou não. Então você tem desde a questão do fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, que são coisas graves e que necessitam de um provimento urgente, até a questão de concurso público, questões de elevação de carreira, de nível de carreira, que se repetem muito dos professores, policiais militares, que pedem essa elevação na carreira, têm o direito e o Estado ou o município negam. Então isso é uma coisa repetitiva e que vem acumulando bastante de processos nos nossos juizados. Para o pessoal entender melhor, vamos exemplificar, por exemplo, um caso. Eu tenho a necessidade de um medicamento no valor tal e o Estado, lá, digamos, na Unicart, não está disponível esse medicamento. Como é que eu faço para entrar com uma ação no juizado? Primeiramente, tem que buscar um advogado, diferentemente do juizado civil, o juizado da Fazenda. A gente aconselha sempre que vá um advogado, até porque o outro lado você tem as fazendas representadas por procuradores que podem recorrer até o Supremo Tribunal Federal. E, procurando um advogado, ele vai entrar com ação, né, pedindo uma medida de urgência, que se aquele medicamento for necessário de forma urgente, geralmente o é, e demonstrando que aquele medicamento é necessário. Hoje, nós através de atestado médico, hoje nós possuímos uma Câmara Técnica que apoia os juízes para dizer se efetivamente aquele medicamento, aquela cirurgia é realmente indicado para o paciente, e o juiz, baseado nesse parecer, dá a sua decisão e o Estado é obrigado a cumprir. E essa Câmara Técnica são profissionais da área de saúde? Exatamente, são profissionais da área de saúde que são cadastrados junto ao Tribunal de Justiça e que hoje exercem um papel essencial desses pareceres que dão o apoio, o suporte necessário para que o juiz, que não é médico, possa entender se aquela causa realmente é necessária, se aquele medicamento, aquela cirurgia é efetivamente necessária. E geralmente dura em torno de quanto tempo, doutor Paulo? Olha, por exemplo, do medicamento. As liminares, né, que são as medidas de urgência, saem rapidamente. Dependendo da urgência, podem sair até no mesmo dia. O julgamento da causa em si vai depender muito de como o Estado trata aquela causa. Se ele efetivamente dá cumprimento àquela medida, a causa se encerra rapidamente. Mas se há uma discussão mais profunda sobre a necessidade daquele medicamento, daquela cirurgia, aí o processo tende a se estender. Até porque são questões que, por mais que estejam no juizado, tem sim uma certa complexidade. Doutor Paulo, recentemente o senhor participou inclusive de um evento sobre juizados especiais em Brasília. Eu acho que um dos temas foi justamente esse, os desafios dos juizados. Quais são? O desafio dos juizados especiais hoje, não tenha dúvida que passa necessariamente por evitar novos casos, ou seja, a desjudicialização, que passa necessariamente pela questão da conciliação. Hoje nós temos com a conciliação pré-processual, através da mediação digital do CNJ, através de um estímulo muito grande à mediação e à conciliação como métodos alternativos de conciliação do conflito. E a gente tem que trazer os grandes litigantes, os bancos, as financeiras, as companhias aéreas, as telefônicas, para conversar e dizer, vocês precisam tratar melhor o cliente e fazer mais acordos. Porque é impossível
que o Poder Judiciário vire o serviço de atendimento ao cliente dessas grandes empresas, que é isso que tem ocorrido na prática. Porque se você chega para uma grande empresa dessa, que tem milhares de demandas, e ela não apresenta uma solução pré-processual, é porque ela não quer satisfazer o seu cliente. E ela vai sair com a imagem negativa para os seus consumidores. E o consumidor, cada vez mais, ele está tendo consciência dos seus direitos, né? Não tenha dúvida que o direito do consumidor hoje, dentro dos juizados especiais, representa a maior parte da demanda que nós temos. Mas isso ocorre justamente porque as grandes corporações ainda não atentaram para o fato de que, se elas propuserem acordos, se elas tomarem medidas administrativas para evitarem novos casos, elas vão ter não só uma repercussão positiva no que se refere à parte financeira, como também na sua própria imagem e, obviamente, isso irá repercutir financeiramente também. Exato, com certeza. O juizado, aliás, também realiza alguns projetos que a gente já viu aí divulgado, como, por exemplo, o Devolver para Reparar. Eu queria que o senhor explicasse como é esse projeto, como é que vem sendo desenvolvido aqui no Estado. O Devolver para Reparar é um projeto dos juizados especiais criminais, especificamente, no qual as partes, quando cometem crime de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena de até 2 anos de pena privativa de liberdade, podem evitar o processo pagando um valor ao Poder Judiciário. Esse valor é depositado numa conta. Essa conta fica sendo gerida pelo juiz e, ao longo de um determinado período, geralmente 1 ano, o juiz faz um edital no qual as entidades se cadastram e podem receber esses valores como forma de reparar o dano cometido pelo crime que foi lá onde ocorreu a transação penal, que é o nome do acordo que se dá. Isso vem sendo realizado com sucesso aqui, não só em Natal, mas também em algumas cidades do interior. No estado todo, nós já conseguimos destinar, nesse ano, um valor superior a 1 milhão para obras como reparo de viaturas, reparo de delegacias, investimento na questão tecnológica das delegacias, também em assistência social, como um albergue em Mossoró, para pessoas que vão acompanhar os doentes no hospital público. Então, é uma gama muito grande de pessoas que são alcançadas por esse projeto. E ele é uma parte social do Poder Judiciário que, digamos assim, está fora das nossas funções de julgar, mas está dentro das nossas funções administrativas e das nossas atribuições como pessoa representante da sociedade e que se preocupa com as questões sociais e não só em julgar e ter números e ver processo na frente. Agora, como o senhor falou aí, uma gama de benefícios, mas eu ainda aponto que é pouco divulgado. Eu acho que muita gente não sabe desses benefícios, dessas ações que vêm sendo realizadas. A gente sempre tenta levar à Secretaria de Comunicação Social, né, todas as vezes que há essa destinação. De fato, apenas assim, as entidades sociais mais próximas, que têm uma organização, uma estrutura, ela vem até o juizado procurar saber disso. Por isso é que o projeto também tem uma face de divulgação bastante importante. Nós vamos até o município, até a comarca, e convocamos toda a população para uma audiência pública, sempre que a gente vai lançar o projeto. Em Mossoró, por exemplo, nós tivemos mais de 40 entidades presentes numa audiência pública dessa natureza. Então, o projeto também tem essa parte importante de divulgação da ideia, porque só assim nós teremos mais pessoas contribuindo para que ele possa dar certo. Antes de a gente terminar, vamos falar que a próxima semana vai ter a Semana Estadual de Arquivamento, de 5 a 9 de dezembro. Como é que vai ser essa semana, doutor Paulo? A Semana Estadual do Arquivamento é uma questão muito importante, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça agora define os números das unidades jurisdicionais de todo o Estado de acordo com a quantidade de arquivamentos e não mais com a quantidade de sentenças proferidas. Então isso, se nós temos poucos arquivamentos, isso reflete negativamente nos números de cada unidade jurisdicional. Então é importante que o juiz, que é o gestor da sua vara, tenha consciência de que agora é necessário não só sentenciar, mas também levar o processo até o fim e arquivar. Ok, muito obrigada, doutor Paulo Maia, pela sua participação aqui, por ter vindo aqui na TV Amarne. Eu que agradeço.
E a gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar nossos programas, as informações, através das nossas redes sociais. A TV Amarne fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.